Pessoal, semana passada o governo Lula anunciou, através do ministro Fernando Haddad, que tomaria medidas para restabelecer a arrecadação dos estados com o tributo em cima dos combustíveis. Vocês se lembram que no ano passado, antes de começar a campanha eleitoral, o preço da gasolina no Brasil estava assim pela hora da morte. E realmente isso teve um impacto muito sério no orçamento das famílias. Pesquisas dos candidatos, e sobretudo do Jair Bolsonaro, mostravam que esse era o tema mais sensível para que ele conseguisse a sua reeleição. E o caminho rápido que eles conseguiram tomar como governo foi limitar a tributação estadual em cima da gasolina. Vejam vocês, o governo federal fez uma intervenção no poder de arrecadação dos estados, tanto na gasolina quanto no etanol. Mas os governadores, boa parte deles candidatos à reeleição também, e outros apoiando alguns dos seus pupilos, não queriam entrar em conflito, porque naquele momento baixar o preço do combustível era uma estratégia eleitoral muito importante. Obviamente, isso causou um rombo nas contas públicas dos estados, mas ninguém estava preocupado com aquilo naquele momento. A eleição passou, vencedores e perdedores ficaram sendo conhecidos e agora é hora de retomar a vida real. Para que isso aconteça, é essencial que os estados restabeleçam o fluxo financeiro que vem em cima da tributação dos combustíveis. Se não a principal, uma das principais armas de arrecadação dos estados. Bom, o governo não restabeleceu 100% do poder arrecadatório dos estados. Limitou em 45 centavos, quando antigamente era 69. E para o etanol, a tributação se tornou 2 centavos por litro. Então a gente tem 45 centavos por litro de tributação na gasolina e 2 centavos por litro na tributação em cima do litro do álcool. Entretanto, o governo, para que não houvesse um repasse tão forte para o preço da gasolina, combinou com a Petrobras que ela própria anunciaria uma redução do preço da gasolina nas refinarias. E com isso, a Petrobras absorveu 13 centavos por litro de redução no preço, tentando causar o menor impacto possível na conta inflacionária. Porque não é simplesmente uma questão tributária. É óbvio que a arrecadação dos estados é essencial para que os estados tenham dinheiro para pagar sua folha, fazer investimentos, pagar custos de saúde, educação, etc. Mas, para o governo federal, conforme o preço dos combustíveis aumenta também o custo de tudo no país, porque tudo é transportado por carros e caminhões. A gente sabe que quando esse movimento foi feito em 2022, isso não atingiu o preço dos combustíveis, porque os caminhoneiros receberam um voucher de até R$2.000 por mês para poder pagar o alto custo do diesel. Só que agora não tem mais dinheiro para pagar essa conta. E por isso o governo estava tão pressionado para, de alguma forma, restabelecer esse fluxo arrecadatório. Vamos lá. Isso dito, a gente tem um problema, porque o governo precisa fazer caixa para fazer frente às suas despesas. Como ele não tem como fazer isso, ele resolveu, aí no conjunto de medidas em relação ao combustível, inventar um novo tributo e passar a tributar a produção de petróleo. Pessoal, produção de petróleo é algo que é estabelecido do ponto de vista mundial. A competição é mundial pelo petróleo. Não adianta a gente tributar o petróleo brasileiro com a desculpa de um pensamento nacionalista que o Lula anunciou, que na verdade o petróleo do pré-sal, o aumento de produção de petróleo no Brasil, era para que o petróleo fosse processado aqui dentro do Brasil e a gente passasse a exportar derivados, naftas, gasolinas, diesel e etc. Só que isso não acontece da noite para o dia. Se você perguntar qual é o planejamento do governo federal
para que o Brasil efetivamente se torne competitivo e, mais do que isso, tenha volume suficiente de produtos e subprodutos derivados do petróleo produzidos no Brasil, planejamento é nenhum. O Brasil sequer tem condição de cobrir toda a sua demanda pelo diesel. Se nós não importarmos diesel, simplesmente não haverá diesel nos postos de gasolina para que os caminhões abasteçam. Esse é o nível da fragilidade da nossa infraestrutura de petróleo e das nossas refinarias. Isso sem falar que não há absolutamente nenhuma concorrência entre as refinarias brasileiras, não há nenhum estímulo para que novas refinarias sejam construídas, não há dutos que conectem mercados, não há infraestrutura portuária para receber todo esse produto aqui e levar esse produto para as refinarias, enfim, nós não temos nada. E o governo fica inventando essa história que simplesmente traduz essa mente medíocre que o governo do PT tem de querer sempre tributar para que quem está produzindo pague a conta. A competência, a criatividade, o dinamismo nunca é uma marca do governo do PT. A marca é sempre criar problemas e solucionar esses problemas jogando uma carga ainda mais pesada nas costas de quem está produzindo. Isso não vai funcionar. Eles anunciaram esse imposto temporário por 4 meses. Eu acredito que essas empresas que estão produzindo vão acabar entrando com ação contra o governo federal. Em algum momento podem até reaver esse dinheiro, 6 bilhões de reais, que estão sendo pagos em tributos só nesse espaço de 4 meses. E o governo vai pagar com juros e correção. Mas dane-se. Para o PT, não será ele que vai pagar. Isso vai acontecer quando a justiça julgar daqui a anos para frente. Enfim, uma vergonha, pessoal. O que fica mais claro é que o Brasil continua sendo o lugar do planejamento zero, de resolver os problemas imediatos e não olhar e ligar para as consequências de médio e longo prazo. Nós vamos pagar uma conta alta, porque agora o combustível vai subir, como já subiu, e isso terá sim um impacto inflacionário. Inflação alta impede que o governo baixe a taxa de juros. Com taxa de juros alta, a gente não consegue produzir. O empresário não consegue investir, nada funciona no Brasil, a gente continua sendo o país do rentismo e as pessoas não colocam o seu dinheiro para trabalhar de verdade, para gerar emprego, expandir novos mercados, porque simplesmente não vale a pena. Quem em sã consciência vai chegar aqui no Brasil com o seu dinheiro e investir aqui para ver o governo do PT fazer tanta bobagem? Pois é, eu não conheço ninguém. Então, meus amigos, o Brasil continua sendo um desafio. O Brasil do PT continua sendo uma grande ilusão que eles tentam vender para aqueles seus apoiadores, mas que simplesmente, para quem paga a conta, como eu e você, simplesmente não vale a pena. A gente tem que ficar muito atento porque essa foi uma primeira medida. Outras virão, porque o caixa não vai ser fechado agora. O orçamento ainda tem rombos muito sérios. A gente tem que lembrar, por exemplo, os precatórios. Os precatórios do ano passado foram parcelados. Mas e os desse ano? O que o governo está fazendo para diminuir o volume de precatórios? Nada. Então, planejamento zero, visão de longo prazo zero, e nós continuamos carregando esse país nas costas.